eu quero pregar aqui sobre 3 passos importantes a serem evitados. Diga amém? Por que são importantes evitar esses passos? Porque são passos, são atitudes que nos afastam de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dar aleluias? Eu não sei se você já ouviu uma palavra que diz assim: um abismo chama outro abismo. Quem já ouviu? Diga assim: um abismo chama outro abismo. Essa palavra está em Salmos 42, versículo 7. É palavra de Deus, irmãos, e é uma grande realidade. Nós, como servos de Deus, nós precisamos andar a todo momento em vigilância. Nós precisamos tomar cuidado com algumas atitudes, com algumas práticas, porque essas atitudes podem nos levar a uma queda muito maior. Às vezes, aos teus olhos, você pode dizer assim: olha, mas isso não tem problema. Alguns dizem assim: mas não dá nada não. Quem já falou isso? Eu já falei. Só que esse não dá nada não, quando você vai ver, irmãos, já gerou uma confusão, já gerou uma dificuldade, já gerou uma crise tremenda na nossa vida. E isso às vezes dentro da nossa família. Então a gente precisa tomar cuidado com algumas atitudes. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Olha só: recusaram a ouvir-te e não lembraram das tuas maravilhas. Primeiro passo que nós precisamos evitar, qual é? Irmãos, é tomar cuidado para que nós não venhamos a deixar de ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer que toda a Escritura, toda a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus para corrigir, para ensinar. Ela é inspirada por Deus. Então nós não podemos, irmãos, em nome de Jesus, recusar, mas nós precisamos valorizar toda a palavra que Deus revela ao nosso coração.
Tudo que Deus ele quer é o melhor para você, é o melhor para mim, é o melhor para nossa casa. Deus ele quer o melhor para nossa casa. Deus ele quer o melhor para você, e isso em todas as áreas. Então, de forma alguma, não recuse, não despreze a palavra, a voz de Deus. Amém? Segundo passo importante que nós devemos evitar: recusar-se a ouvir e não lembrar da tua maravilha que ele fizeste. Olha só, endureceram o coração. Esse é o segundo passo que é necessário que seja evitado. É deixar o coração endurecer. Sabe o que é triste? Quantas pessoas que estão com o coração tão endurecido que ele não é mais sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo de Deus. Deus está falando, tanto faz. É como se entrasse um ouvido e saísse para o outro. Ele não tem mais sensibilidade, ele não tem mais prazer em estar na igreja, ele não tem mais prazer em orar, ele não tem mais prazer em buscar a Deus, em estar na presença do Senhor, porque o inimigo conseguiu com que o seu coração se endurecesse. Quem lembra da palavra que foi pregada esses dias? O que a palavra de Deus ela diz? Sobretudo, diga assim, sobretudo, com mais convicção, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o quê, igreja? O coração, irmãos. Você acha realmente que o inimigo quer que você tenha o coração voltado para Deus? Você acha que realmente o inimigo quer que você tenha o coração voltado a Deus? Que ele quer que o teu coração seja morada do Espírito Santo, morada de Deus? Não, irmãos, ele não quer isso. Então a intenção dele é endurecer o teu coração para que você não seja sensível à voz de Deus, sensível ao Espírito Santo do Senhor. Ele quer que você perca prazeres de adorar a Deus, prazeres da oração, prazeres em estar na igreja, em buscar a esse Deus, irmãos. Agora, quantas pessoas dentro da casa de Deus que se encontram com o coração endurecido? A gente sabe. Quantas pessoas, irmãos, que o coração se fechou para Deus, já não se crê em mais nada, já não acredita em mais nada. A igreja tornou-se somente um lugar para se frequentar, ver como se fosse algo normal. Não, isso se vive.
eu quero dizer para você que não é para a morte. Mas eu digo para você no ato de fé, crendo num Deus grande, num Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que é para a vida, que é para a glória de Deus, que você vai vencer, que você vai alcançar aquilo que você tem orado, aquilo que você tem apresentado diante de Deus, mas não deixe o inimigo endurecer o teu coração. Glória a Deus, aleluia. O que ele quer te parar, irmãos? Primeiro passo, recusar ouvir a Deus, não permita isso. Segundo passo, endurecer o coração, não permita que o teu coração se endureça. Terceiro passo, importante a ser evitado. Vamos lá. Recusar ouvir e não lembrar das tuas maravilhas que ele fizesse, endurecer o coração ou a servidez, e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltar à servidão dos gentios. Diga misericórdia. Qual é o terceiro passo? É importante a ser evitado. Eles levantaram um chefe para voltar para o Egito. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que há muitas pessoas, irmãos, que estão dando ouvido a vozes contrárias aos ensinamentos de Deus. Vou repetir. Há muitas pessoas dando ouvido a vozes contrárias aos ensinamentos de Deus. Diga glória a Deus, irmão. Isso aqui é algo muito sério. Porque se você analisar no mundo, há muitas vozes, mas só há uma voz verdadeira, que é a voz do nosso Senhor. Porque a palavra diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a Vida. só Jesus é a verdade. O único caminho a se seguir é de Cristo, e só ele contém o quê? Vida para nós. O caminho, a verdade e a vida. Irmãos, seja sincero. Quantas pessoas dando ouvido assim: ei, sai dessa igreja, está perdendo tempo lá. Quantas pessoas dando ouvido assim: ei, vem para a minha igreja é melhor. Ou seja, da mesma forma que Israel elegeu chefe, o inimigo também está tentando chefiar, comandar a mente, comandar o coração, e as pessoas estão aceitando isso. Sai dessa igreja, olha a tua vida, você está perdendo tempo, não está acontecendo nada. Vem para mim, olha, a tua vida não está mudando, você está continuando do mesmo jeito. É tudo que o inimigo quer. Então, irmão, nós precisamos recusar essas ofertas que o inimigo tem feito na nossa vida. Porque entenda, hoje é fácil de convidar para ir para outro lugar e outra igreja. Porque quando você está no vale, quando você está na pior, quando você estava passando por luta, na dificuldade, não apareceu um para orar pela tua vida, para interceder pela tua vida. Agora, quando está feito e você está pronto, certo de Deus, é muito fácil, irmãos. Como eu já disse aqui, é muito fácil pescar no aquário, não é verdade? O peixe está pronto. É verdade, não é? Só que a palavra de Deus está dizendo que esse é um passo importante a ser evitado. E qual era a intenção? Levar Israel de volta à escravidão, ao Egito, à dificuldade, ao açoite, ao chicote do inimigo. Irmãos, se atente, desperta.
sei o que você tem passado. Eu não sei quais são as tuas dores, quais são as dificuldades. Mas se você quer vencer, se você quer viver o melhor de Deus, evite esses passos que tentam te afastar de Deus. Passe a dar mais ouvido à voz de Deus. Quando você sentir que Deus olha, irmão, você é hora de orar. Quando você sentir que Deus vê aquela pessoa no teu coração, às vezes não você orar, olha por ela. Apresente o coração. Seja sensível, não endureça o coração. Quando vir pessoas tentando contaminar o teu coração, mesmo que você não fale diretamente, mas no teu coração, na tua mente, você fala, está amarrado, meu irmão, em nome de Jesus, eu não aceito, porque eu sou de Deus. Quando falar que a tua vida não está mudando, ela está amarrada, porque em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que em Cristo eu sou mais que vencedor. É em Cristo que você é vencedor. E digo mais para você, que em Cristo Jesus, todas as promessas de Deus, da palavra, a palavra de Deus diz que tem um sim para a tua vida. O que significa isso? Vai se cumprir. Você vai viver as bênçãos. Você vai viver os milagres. Você vai viver a resposta que você quer. Mas você não pode parar. Você não pode desistir. Você não pode dar ouvido àquilo que o inimigo quer para a tua vida. Desperte. Acorde. Toma cuidado. Não deixe o inimigo trabalhar na tua vida. Ah, mas eu quero deixar tudo, eu vou mudar para outro lugar, eu vou, não, não vai adiantar. Ah, mas eu estou enfrentando um problema, vai com você. É no joelho, é na oração, é na comunhão, é na presença de Deus que a história muda, que a história vai mudar. Repetindo, 3 passos importantes a serem evitados. Não recusem a voz de Deus. Não deixe teu coração endurecer. E toma cuidado com aqueles que tentam chefiar, dominar o teu coração. Toma cuidado. Sabe que a palavra de Deus diz em Eclesiastes 10:4? Levantando contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Que lugar? Na palavra, na presença de Deus. Aleluia, Deus. O que é o governador? Aquele que governa, que tenta dominar, que tenta conduzir a nossa vida. Não sai. Porque em Cristo Jesus, Ele está debaixo dos nossos pés. Jesus já venceu naquela cruz por você. Você é vencedor em Cristo Jesus. Creia, acredite, tome posse, confie no que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aplauda bem forte, pastor. Bem forte, né?